Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Eu sou o Fernando Cesarotti e esse é o episódio 31 do Olympicast, que é um pouquinho diferente. Antes de contar sobre as Olimpíadas de Pequim, que vão ficar para o próximo episódio, talvez na próxima semana, eu trago aqui o resultado de uma live que eu participei no último sábado junto com o meu amigo Fábio Mendes, do canal Social Esporte Clube, e a Denise Miraz, uma das maiores jornalistas esportivas do Brasil nos últimos 40 anos, já cobriu 10 Olimpíadas, sendo 8 em loco, estava se preparando para cobrir a Olimpíada de Tóquio, e a gente conversou um pouquinho justamente sobre isso, quer dizer, o cenário que nos espera nesses quase 2 meses até a abertura da Olimpíada. Falamos sobre as ameaças e os pedidos da opinião pública querendo o cancelamento dos jogos. Discutimos como o COI provavelmente está realizando os jogos de uma forma forçada por obrigação e pressão dos patrocinadores. Enfim, tem um longo papo aqui, eu não vou me estender. Vou rodar a vinheta de novo e vocês têm o nosso papo à disposição e fique ligado nas nossas redes sociais do Olympicast para ouvir os próximos episódios regulares, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, cuidem-se e até! Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está acompanhando ao vivo, para quem vai acompanhar depois, a gente está aqui com a primeira live da segunda temporada do Social Esporte Clube, né? A gente vai falar sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio e vamos falar também sobre esse cenário de pandemia, como serão os Jogos Olímpicos, se é que serão, o que vai acontecer com essa pandemia. Em meio à pandemia, fazer os maiores eventos esportivos da Terra, do planeta. Para falar sobre esse tema, a gente chamou aqui 2 convidados especialíssimos. Eu trouxe aqui a Denise Miraz e o Fernando Cesarotti, 2 jornalistas tarimbadíssimos que manjam tudo de esporte, tem uma grande experiência aí na cobertura do esporte, inclusive o esporte olímpico. E eu vou falar aqui um pouquinho com a Denise Miraz. Ela é especialista em esportes, ela trabalhou no Jornal da Tarde, no Estadão, na Record e também no Portal R7. Né? Atuou também na Secretaria Nacional de Alto Rendimento do Ministério do Esporte e atuou com a produção de conteúdo nos sites dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos da última edição, no Rio 2016. Ela cobriu 8 Olimpíadas, além de mais 2 na retaguarda, além de cobrir mundiais de Fórmula 1, vôlei, basquete, né, os GPs de Fórmula 1 que ela participou, trabalhou como repórter, pauteira, editora, criou, né, vários cadernos especiais, revistas, e no momento ela colabora com material olímpico sobre os Jogos de 2020 para o portal UOL. Denise, muito obrigado por aceitar o convite, por ter aceitado participar, por estar aqui falando com a gente, né, sobre os Jogos Olímpicos, sobre esse grande momento do esporte que todos nós adoramos, não só como profissionais, né, de jornalismo, mas também como amantes do esporte, torcedores. É um momento que que o Brasil espera, né, a cada 2 anos. O ciclo de Copa e Olimpíada movimenta o Brasil, e dessa vez veio de uma forma tão maluca, né? Tá todo mundo ainda querendo entender direito o que está acontecendo, e é muito legal que vocês venham aqui conversar um pouco, abrir um pouco assim os caminhos para a gente entender melhor o que está acontecendo nos Jogos Olímpicos, o que espera, né? O que o brasileiro pode esperar aí para os próximos dias, para as próximas semanas. Muito obrigado pela presença, fica à vontade para falar um pouco, fazer a sua apresentação. Oi, Fábio. Para mim é uma delícia, né? Não é nem... Para mim é muito bom falar de esportes. Você vê, pelo que você falou aí, eu fico passando na minha cabeça uma vida inteira, né? Uma vida inteira falando de esporte. Então, essa Olimpíada de Tóquio, para mim, seria uma coisa absurdamente especial, principalmente na parte de tecnologia e... assim, a vontade de ir para cobrir uma Olimpíada dessa, agora mesmo no meio da pandemia, é um inusitado, né? Então, para um jornalista, seria muito interessante, mas as circunstâncias são bem difíceis e, como você mesmo falou, a gente ainda não tem certeza, a gente está
num balaio de incertezas de Comitê Olímpico Internacional, de Comitê Organizador do Japão, de outros países, né? Eu acho que ainda está indefinido. 2 meses nessa pandemia, a gente já viu que é uma eternidade, que amanhã pode mudar tudo, sabe? Amanhã pode ter fechamento de aeroporto, de estrada, sei lá. Então, não dá para saber ainda. A minha impressão é que vai ter, porque o dinheiro está mandando. Assim, vai ser muito mais do que uma Olimpíada esportiva, vai ser uma Olimpíada financeira, na minha opinião. Se tiver, vai ser por imposição de anunciantes, de publicidade, de patrocinadores. Para mim, é isso que está mandando. Perfeito, obrigado. Agora, só o fato de a gente estar com essa dúvida há pouco mais de um mês mostra o buraco em que a gente se enfiou, né? Como jornalista, como espectador, imagina também os organizadores do evento, a sinuca de bico em que eles se encontram, só que em meio a todos esses problemas, ter que lidar com algo muito mais grave, né? Que é uma situação que já matou só no Brasil mais de 400 mil seres, e no mundo já passou da casa do 1 milhão. Então, é uma situação muito difícil de lidar, e vamos ver como é que serão os próximos desdobramentos, né? Os próximos passos. E agora eu vou aproveitar para apresentar o nosso amigo aqui, o Fernando Cesarotti, velho companheiro de Unesp Bauru, lendária universidade, o Cesarotti, que é bons tempos. O Cesarotti, ele atualmente jornalista e também professor universitário. Depois eu quero que, se você quiser falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né, sobre essas facetas, como é lidar, né, com essas duas partes aí, fica à vontade. Mas agora eu vou falar um pouco aqui, né, que ele é o editor do Olympicast, podcast que tem essas histórias de Jogos Olímpicos. Você procura aí no seu agregador, o seu tocador de podcast preferido, procura lá, Olympicast, Pemudo, e aí você vai ver tudo sobre todas as edições, o nascimento, né, das Olimpíadas da Era Moderna, o que aconteceu desde Atenas em 1896 até agora, vai ter tudo lá para você dar uma olhada. Ele foi editor assistente de esportes do Estadão Conteúdo e no Diário de Comércio, foi repórter de esportes no R7 e editor no Globo Esporte Globo. Na TV Tem, e também repórter do G1 de Sorocaba. Quem conhece aí, quem acompanha bem as redes, vê que é um grande formador de opinião, um ótimo pitaqueiro. Isso sim, formador de opinião, mas levar a forma minha, né? Mas é sempre a voz da razão na internet, aqui sem ironia nenhuma. Quando você tiver uma dúvida sobre o que está acontecendo, os cenários do esporte, acompanha o Cesarotti, que ele sempre vai ter uma opinião importante, uma fala relevante, né? E ainda mais nesse momento que a gente ouve bilhões de opiniões e não sabe para onde caminhar. Então, procure a luz é o Fernando Cesarotti. Cara, muito obrigado. Muito obrigado você por ter aceitado aí o convite, esse convite nesse momento maluco de pandemia, falar sobre esporte na pandemia. Todo mundo pego de surpresa aqui. Você também já estava há um bom tempo com o podcast, né? Quando teve esse terremoto. Depois eu quero que você fale um pouco o que mudou na sua rotina com o adiamento, e um pouco sobre as expectativas daqui para frente. Meu caro, obrigado por participar aí. Fique à vontade. Bom, agradeço demais. É sempre um prazer falar contigo. Nós nos conhecemos só há 23, 24 anos, né, mais ou menos. Nossas contas. Quando a gente se conheceu, eu penso que quando a gente se conheceu, a Denise já tinha ido cobrir umas Olimpíadas em loco. Ah, é verdade. E aí, depois eu vou querer que a Denise conte aqui, mais tarde, a história de quando ela andou na contramão lá em Los Angeles. Essa história que ela contou no podcast do Rodrigo Alves é maravilhosa. Maravilhosa essa história. Sim. É um prazer estar com vocês aqui, com amigos, colegas, né? A Denise, trabalhei com ela lá no R7, aprendi muito naqueles 2 anos que tivemos lá. É sempre uma honra. Acho que eu estou na mesma situação, assim, eu estou um pouco mais crente
né, com a crença um pouco mais consolidada que o dinheiro vai falar mais alto e que vai ter Olimpíada mesmo. Tá? Eu acho muito pouco provável a essa altura alguma coisa mudar, embora haja, né, a gente tem visto, inclusive no noticiário, nas últimas semanas, uma pressão cada vez mais forte lá no Japão, né, porque o Japão está vivendo uma possível terceira onda, já não sei nem qual é a conta das ondas lá, enfim. O Japão está vivendo uma nova onda, já tem mais de um mês com um aumento de casos, o pessoal fazendo pressão, inclusive no dia da contagem, né, lá em abril, meados de abril, quando chegou a contagem, né, dos 100 dias para os Jogos, exatamente nesse dia, um dirigente lá do Partido Liberal Japonês, que é o partido que está no governo, falou que o certo mesmo era não ter Olimpíada. O curioso é que esse dirigente aí, acho que o apresentador caiu, hein? Daqui a pouco ele volta. Não caí, não, fica à vontade. Tô deixando um espaço aqui mais livre para vocês. Fica à vontade. Quando chegou esse prazo dos 100 dias, né, no mesmo dia, esse dirigente, que é um cara que não tem cargo no governo, mas é o líder do partido, né, do partido do governo, mesmo partido do primeiro-ministro. E ele fez uma declaração no jornal falando que, olha, se a gente fosse levar as coisas a sério, não era para ter Olimpíada. Passaram-se aí uns 40, 50 dias disso e esse discurso só foi engrossado lá no Japão. Né? A gente está aqui há pouco menos de 2 meses, e essa semana mesmo a gente viu noticiários falando, né, que não pode ter, tem que cancelar. Parte da opinião pública no Japão pedindo, né, o cancelamento, mas a gente sabe que é um compromisso financeiro de bilhões, assim, que já está sendo atenuado, né? Se a gente pensar que já o adiamento foi um prejuízo monumental, que eles estão ali tentando quebrar um galho com esse, né, com a realização esse ano. E acho que todo mundo sabe que não vai ser a Olimpíada ideal, não vai ser a Olimpíada dos sonhos, mas ela meio que tem que ser, né? E eu acho que, inclusive, não sei se a Denise concorda, mas eu acho que quando houve o adiamento e eles marcaram para essa data, acho que tinha, assim, uma esperança de que seria, né, o reencontro do mundo com a normalidade, né, assim, vencemos a doença e vencemos o vírus e vamos celebrar nessa festa do esporte, etc. Eu acho que a ideia era ter um pouco também essa pegada, né, eles iam vender esse discurso. Só que não rolou, né, assim, a gente conseguiu derrubar isso em alguns lugares, tanto que, assim, agora está tendo o final da Champions lá em Porto, né, em Portugal, com o público no estádio, né? Então, assim, em alguns lugares a coisa está mais avançada. Mas eu acho que, sim, se você perguntar para mim, você pega R$10 e aposta que vai ter, eu aposto 8 que vai ter e 2 que não vai ter. Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Eu acho que se tiver um fato muito forte, muito inesperado, que também é bem possível, né? É bem possível no meio dessa pandemia que a gente não sabe o que acontece. Lembrando, assim, lá em março de 2020, a gente achava que dali uns 6 meses, no máximo, já teria acabado, né, a pandemia. E perdura. Então, ou seja, piorou. No Brasil piorou muito. Na Índia virou um caos. O Japão, imagina, né? O povo japonês está muito receoso das 200 delegações que vão. Então, você bota aí pelo menos 100 público estrangeiro, 100 mil pessoas entrando no Japão, de 200 países. Já tem mais de 1.500 pessoas lá, que, aliás, algumas foram liberadas de fazer quarentena, né? Então, para o público japonês é uma ameaça, porque eles estão apavorados, o sistema de saúde está em colapso, mas eles estão, entre aspas, né, bem entre aspas, apavorados à toa, porque é mínimo o contágio deles perto da gente, por exemplo. Mas imagina chegando gente do mundo inteiro para levar para dentro do país deles, que tem um certo controle, uma certa maturidade com relação até a usar máscara, a deixar sapato fora de casa. E aí, né? E aí, as pessoas vão levar para dentro do Japão
mais cepas e pior, né? E aí vai voltar com as cepas para o mundo de novo, né? Com talvez cepas novas para os outros 200 países. Então, uma situação muito estranha, muito estranha. Claro que o óbvio seria não ter Olimpíada, né? Mas como nós já estamos concordando, o dinheiro está mandando, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem um consenso aqui, né, de que o ideal realmente seria os próprios organizadores, as próprias autoridades, mesmo as que não admitem abertamente, elas percebem, né? O ideal seria realmente não ter. Mas aí eu vou aproveitar e fazer essa pergunta para os dois, né? Para quem quiser responder, se quiser se estender um pouco mais, sobre as circunstâncias e o peso, né? O preço de se adiar mais uma vez essa Olimpíada, né? Digamos, olha, tem um fato novo, não tem a menor condição mesmo, né? Não vai ter a Olimpíada. Quando seria? Qual seria a data? Vai chocar com os outros campeonatos, os outros grandes eventos dos próximos anos? Ou simplesmente lima essa Olimpíada do mapa, transfere para depois, daqui a 10 anos, né? A gente falou sobre a próxima vaga agora liberada é 32, né? 2032. Né? A gente já tem Paris 2024 e 2028 vai ser em Los Angeles. Né? Então são essas as opções que nos vêm à mente quando imagina, não, se não tiver agora, quando será, como será? Qual que é o peso disso? Qual que é o preço a pagar? Há um risco de se perder a força da Olimpíada, perder não só os patrocínios de hoje, mas perder o alcance, transmissão, para os próprios atletas também. Vamos pensar, né? O que significa você se preparar quase 10 mil atletas se preparando 4 anos, 8 anos para chegar na época e não ter, né? Foi tudo por água abaixo, abriu mão de... Enfim, quais são os preços a pagar, o que é viável, o que não é viável de opção caso a Olimpíada não aconteça agora? Olha, Fábio, eu acho que já rasgaram a carta olímpica, na minha opinião, porque você tem, teoricamente, você teria que ter igualdade de condições para competir, tanto que existe o antidoping por causa disso. Então, teoricamente, você compete em igualdade de condições, o que não será verdade agora, porque teve gente com condições de treinar, teve gente que não, teve gente... Brasileiro foi proibido de participar de seletiva na Costa Rica, foi isso? De ciclismo? Isso. O Cesarotti... Isso. Sabe, então, qual que é essa igualdade, né? Quantos atletas não conseguiram treinar e outros tiveram numa bolha, conseguiram treinar? Então, esse princípio de igualdade já está fora. Congraçamento na vila, congraçamento dos povos, fora. Vai estar, ninguém pode nem a 2 metros no máximo. Teoricamente, não pode nem abraçar atleta lá no meio do... Então, isso já foi para o saco. Na minha opinião, o Comitê Olímpico Internacional teria que admitir que eles estão fazendo de teimosia, por uma questão financeira mesmo. Aí você vai jogar para... Eu, assim, acho, na minha opinião, a melhor saída seria jogar para 2032 para os japoneses, porque eles tem tudo pronto, talvez tivesse que fazer só uma nova Vila Olímpica de atleta, uma vila de atletas, porque essa já deve estar com os apartamentos vendidos, né? Ou então tentar negociar com, sei lá, Paris já deve estar fazendo tudo, mas talvez Los Angeles, você pegar e negociar com Los Angeles, não, eu faço e vocês fazem em 2032. Não sei, mas seria até eu pensei nisso também. Na verdade, uma coisa que eles tentaram foi negociar para fazer a próxima, né? E aí Paris não aceitou. Não aceitou. E aí, não sei se chegaram a pensar, então vamos negociar. Porque, assim, seria até legal que Los Angeles faria exatamente 100 anos depois da primeira lá, né? Exatamente. Mas o problema é que Los Angeles tem coisas que foram feitas, não são muitas, mas algumas coisas foram feitas lá já pensando nesse uso, né? O estádio novo dos Rams, que vai ser o estádio principal ali do atletismo, o estádio vai ser o estádio olímpico, né? Já está sendo usado.
pelo Los Angeles Rams, que é um time de futebol americano, mas ele tem uma previsão muito de negócio deles, assim, né? Se não for usar nesse ano, vai dar um prejuízo do tamanho do cão e tal, e acho que isso também vai significar. Vou botar uma curiosidade aqui no jogo, né? Já que a gente fala de história no podcast, é a segunda vez que isso acontece com o Japão, né? Porque o Japão tinha sido, em 1940, Tóquio ia ser a sede dos Jogos. Eles ganharam uma eleição que foi feita lá em Berlim, acho que antes do início da Olimpíada, fizeram a votação. Tóquio surpreendeu, inclusive, porque se esperava que a Helsinki fosse ganhar. Só que aí, no ano seguinte, o Japão entrou em guerra, né, com a China, na chamada sino-japonesa, né? Segunda Guerra Sino-Japonesa. E, aos poucos, foram forçando a barra para tirar do Japão. Então, em 39, no começo de 39, foi confirmado que não vai mais ser no Japão, não vai mais ser em Tóquio, porque o Japão está em guerra. E eles passaram para Helsinki. E aí, no fim, a Olimpíada não aconteceu, a gente sabe, por causa da Segunda Guerra Mundial. Né? E aí, Tóquio foi realizar, em 64, a sua Olimpíada. E é muito engraçado que isso tenha... Engraçado, curioso, sei lá, que isso tenha acontecido com eles de novo agora, né? E justo com os japoneses, que são tão certinhos e tão... Né? Eu lembro, eu tenho uma história dessa de japonês, aqui na Copa de 2014, eu cobri na época pela TV Tem, eu estava com o pessoal do GE fazendo a seleção do Japão, porque eles estavam hospedados aqui em Itu, né? Que eu moro em Sorocaba, então aqui pertinho. Eu fui cobrir, fiquei um mês cobrindo a seleção do Japão. E o negócio super organizado, assim, você ia lá, tinha coletiva, tinha tradutor do lado do jogador, tinha jogador que falava inglês, o jogador que não falava inglês tinha um cara do lado da delegação que ajudava a traduzir e tal, um negócio muito organizado. Aí, só que a seleção foi mal na Copa, né? Então eles perderam o primeiro jogo e depois acho que eu não lembro direito a sequência, mas eu sei que eles chegaram no último jogo praticamente eliminados no segundo jogo. E aí quando eles voltaram para Itu, estava previsto que ia ter uma coletiva com 4 atletas. Era sempre coletiva daquele jeito, né? Uma zona mista meio organizada ali. De repente sai um rapaz, o assessor-chefe da imprensa, ele vem no saguão e começa a dar uns gritos em japonesinho. Aí assim, não entendo porra nenhuma, né? Será que o cara tá falando? De repente, a hora que ele para de falar, a japonesada tá empolvorosa, assim. Aí eu virei e falei, viu, né, o menino da NHK, a emissora deles que me ajudava aqui, às vezes também me ajudava, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, eles mudaram o planejamento e o técnico que vai dar a coletiva e não os jogadores. Aí, o que tem? Aí o pessoal tá desesperado, porque eles não têm pauta para perguntar para o técnico, porque eles tinham feito a pauta para conversar com aqueles jogadores. Com aqueles jogadores. E aí, assim, eles não conseguiram nem organizar direito a mesa para o técnico. Aí a gente aqui, os brasileiros mesmo, e os europeus que estavam juntos, que fomos dar o jeitinho ali para resolver a coletiva ali na hora. Né? Então, assim, os japoneses, eles são muito organizados. O negócio assim, se saiu do plano, para eles já é um desespero. Então, eu imagino que já esteja sendo um problema enorme ali na organização de ajustar tudo para valer isso. E como a Denise falou, né, ajustar os calendários, são 35 federações internacionais, 200 comitês nacionais, né? É uma confusão dos diabos. Então, você imagina que se para isso eles estão fazendo, é porque o prejuízo sem ter a Olimpíada seria muito maior, né? Seria, assim, então, inimaginável, né? Há controvérsias, né, Cesarotti? Pelo que eu estou lendo nessa jornada aí, a palavra da moda, nos jornais em inglês do Japão, tem até empresários, teve até aquele segundo mais rico do Japão lá, que é dono de banco. O que eles estão dizendo é que o prejuízo pode ser maior se tiver, inclusive maior moralmente, né? Assim, tipo, o Japão ficar com essa pecha de exportador de cepas novas, né? A cepa olímpica que eles estão falando. Então, mas na ponta do lápis, tem gente falando que o prejuízo pode ser maior se tiver. Que também é uma conta que eu não entendo muito, mas tem gente falando isso também. É uma conta com zero demais para a gente. Exatamente. É uma coisa incrível que eu acho, que eu estava até contando para o Fábio. Eu tenho uma amiga no Japão de muito tempo, né?
da década de 80, que ela é minha amiga. Ela morou aqui, mas ela é japonesa, e eu converso bastante com ela. E hoje eu falei com ela. E ela é engraçada, ela acha coitado do ministro, do primeiro-ministro, na opinião dela, porque ele está numa situação muito difícil. Eu falei, claro, de fato. Aí ela diz assim, como que a gente vai fazer uma Olimpíada? Eu não estou vendo acontecer nada, a vacina foi decidida, a compra da vacina faz uns 10 dias que decidiram qual eles iam comprar, nem isso eles tinham decidido. Eles estavam debatendo. Aí você começa, eles só tinham vacinado os médicos e enfermeiras de ponta a ponta mesmo, só o pessoal que está em UTI, e começaram com os idosos, que no Japão, assim, mais de 90 que eles tinham começado, no Japão tem milhões, né? Sim. E aí não tem quem aplique a vacina, eles iam ter que chamar o exército, eles estão com Tóquio, não, tem 600 casos, não é mortes, casos por dia, não é nem internação, são casos, e os hospitais estão em colapso, sabe? Então você fala assim, meu Deus do céu, um país tão adiantado e ao mesmo tempo numa situação tão difícil, né? Eles não estão acreditando que vai ter Olimpíada. Então, assim, as pesquisas dão 83%, né, de gente que não quer, ou quer que cancele, ou quer que adie. Sei lá, uma situação muito difícil mesmo para eles. Ainda mais eles que são tão certinhos, compromisso, né? Exato. Acho que isso que mexe, né, com eles, né? Acho que o prejuízo moral para eles é um negócio muito forte, mais do que até o financeiro, né? E a gente já encara de uma outra forma. Sim. Agora, para atleta é que é um problemaço, né? Porque, assim, para atleta que faz uma preparação voltada em ciclos, e acho que a Denise tem muito mais contato com atletas do que eu, isso é um problemaço, né? Porque você modificou toda uma estrutura de treino. Outro dia eu participei de um podcast e perguntaram, você acha que vai ter mais doping ou menos doping? Eu falei, não dá pra gente saber, né? Porque tem até o ciclo do doping do atleta para burlar o antidoping foi afetado, né? Sim. Porque assim, o cara que tenta burlar, a gente sabe que o antidoping o doping está sempre na frente do antidoping, né? Isso é um clássico. Tanto que agora, até outro dia, a gente estava caçando medalha de Pequim, né? O COI está caçando medalha com 10 anos de atraso. Então, a gente sabe que o cara que se dopa e que ele faz um ciclo de preparação para deixar de se dopar um certo tempo, para ver se sai do sangue, da urina e tal. E até isso é afetado, né, na preparação do atleta. Assim. Tanto que teve atleta aqui no Brasil caindo em antidoping agora na seletiva, provavelmente por brecha nessa tentativa de truque, né? Um negócio muito louco. Não, e outra coisa esdrúxula, que eu também estava ouvindo uma live de natação, não lembro mais de qual modalidade, acho que era de polo, não era, enfim, era aquáticos, dizendo que se não tivesse seletiva, olha que coisa louca, no Brasil, valeriam os índices de 2019. Só que de 2019, por exemplo, teria caso de atleta que já tinha parado. E aí ele tinha vaga por 2019. Quer dizer, um negócio completamente doido, né? E a vaga de 2019, hoje, o cara pode ter largado. Está muito mal, muito pior de quem se preparou para a seletiva e aí não tem seletiva, sabe? Treinou em casa, com pandemia, com tudo, e aí, de repente, não tem seletiva. Quanto disso que deve estar acontecendo pelo mundo, né? Para atleta, eu não sei, eu imagino que eles... Aliás, outra questão. Os atletas querem ir de qualquer jeito, eu imagino. Muitos. Mas você tem que preencher uma papelada todo dia. Assim... Não vou nem começar a contar os livros de imprensa e os livros de atleta que eles lançaram, os manuais, as coisas obrigatórias. Mas os atletas têm que colocar lá, preencher 14 dias antes, se estão com febre, com não sei o quê, parará. Se você quer ir, cara,
você não vai falar, você vai ficar quieto. Vai ter muita gente que vai, ó. Exatamente. E aí? Isso acontece em qualquer competição, né? Eu cheguei a considerar, inclusive, que em algum momento eles iam meio que barrar atletas de determinados países em que a pandemia tivesse totalmente descontrolada. Cheguei a temer, inclusive, pelo Brasil, se essa decisão fosse tomada tipo em fevereiro ou março, o Brasil era candidatíssimo a ser barrado da Olimpíada por completo descontrole. Agora parece que está um pouco melhor. Assim, parece não, os números estão horríveis, mas estão menos piores do que estavam em fevereiro e março. Agora, se disparar de novo, o que eles vão fazer? Eu não duvido que, talvez, a própria Índia, por exemplo, eles vão chegar e falar, desculpa, o pessoal da Índia não vai poder, não. Então, e outra coisa que até, eu não lembro nem, eu falo com tanta gente todo dia, eu nem lembro, a gente estava comentando, por exemplo, sei lá, um jogo de polo aquático, Estados Unidos e Índia. E se os Estados Unidos falarem, não vou jogar com a Índia? Pois é. Sei lá, não vou competir com... Sabe, vai acentuar a discriminação ainda, para piorar, né? Exatamente. Eu até acho que acredito que ninguém vai se manifestar isso lá, mas deve estar rolando uma pressão interna junto ao COI. E até acho que a ideia que o Brasil teve, né, que eu pelo menos critiquei bastante, de vacinar os atletas, né, de furar a fila vacinando atletas e dirigentes e tal, eu acho que tenha sido até uma alternativa do Brasil para, né, evitar qualquer coisa, tipo, não, mas os atletas já estão vacinados, tá? Se o cara falar, não, o Brasil, vocês estão com não sei quantos mil casos, tantas mil mortes por dia, não vamos deixar vocês entrarem. E porque aconteceu isso, né, em outras áreas, em outros esportes. Teve time brasileiro que não pôde jogar na Libertadores, não pôde entrar em determinado país para jogar na Libertadores, para jogar não sei o que e tal. A Colômbia vetou, acho que a seleção de basquete, teve umas coisas assim. Né? Então, tipo, eu não duvido que isso venha acontecer, um boicote forçado, digamos assim. Mas o que houve, por exemplo, no Japão, a população não aceitava de jeito nenhum que os atletas furassem a fila. E aí, o que o COI fez? É mais fácil eu pagar a vacina para todo mundo, a vacina daqui é do COI, né? Teoricamente é do COI, sei lá, e eles doam mais 2 para o Brasil, uma coisa assim, e para o Japão também. Então, eu acho que a tentativa é tirar as desculpas do caminho, né? O COI está... o meu caso, assim, a minha posição de vacina, nesse caso, não é nem pela quantidade, porque, sei lá, não são 2.000 vacinas para atleta e dirigente que vão causar, né, um transtorno e matar as pessoas aqui em tal lugar. Mas é uma preocupação de um cuidado que o governo não está tendo com o resto do povo, né? Isso que incomoda. É isso que incomoda, assim, né? Enfim. Mas Claro. Mas só outra fala. Não, só complementando o que o Cesarotti falou, tem um pouco a ver com esse debate que a gente está tendo aqui de comorbidade, né? Que tem gente que está se indignando, porque tem muita gente sendo vacinada porque tem hipertensão, porque tem obesidade, ou isso, ou aquilo, e reclamando, agora todo mundo tem comorbidade. Falei, gente, o problema não é esse, né? O problema é que era para estar todo mundo sendo vacinado, num país que tem talvez o melhor sistema de vacinação do mundo, já era para estar todo mundo recebendo a primeira dose, eu, você, criança, todo mundo, e a gente está nessa, como para usar a expressão que tem sido bastante usada, essa xepa de vacina, né? A gente brigando por migalhas porque o governo não fez o que devia fazer, que era, primeiro, comprar vacina, segundo, garantir insumo, produção e a distribuição. Então, é complicado a gente... Não atrapalhar, também. Pelo menos, né? Não atrapalhar, pelo menos. Mas é de propósito. Não tenho a menor dúvida disso. Mas é o que o Fernando falou, né? Menos a quantidade exatamente, mas todo o cenário que se criou de todo mundo se estapeando por causa de uma coisa que que devia estar sendo feita com muita tranquilidade, com o arcabouço que o sistema, que o SUS tem, né? De garantir para todo mundo.
Então, só uma coisinha que eu lembrei também, que eu li do Japão, é insano, né? Porque aí, no Japão, começaram as prefeituras quererem marcar vacinação para as pessoas. E aí virou um caos, porque as pessoas marcavam por WhatsApp, por não sei que jeito, aí começou gente cobrar 3.000 ienes lá para colocar na fila, aí já teve grupo de WhatsApp fazendo golpe, cobrando não sei quanto para fazer a ficha de fila de vacina e era fraude, ou seja... Não é só aqui, né? Não, meu Deus do céu, que coisa insana, né? E não tem que chamar o exército japonês para vacinar, porque não tem médico, não tem enfermeira. Essa minha amiga de Tóquio falou que tem muita enfermeira que está abrindo o bico, pedindo para sair, esgotada já com os casos que estão acontecendo. E isso me espanta muito, né? Entre aspas. Imagina se fosse na Índia ou fosse no Brasil, né? Com tão poucos casos, eles não têm pessoal suficiente. E como a Associação Médica de 6.000 médicos deles lá e a das enfermeiras já falou, a gente não tem como ceder médico e enfermeira para a Olimpíada. A gente está nos hospitais, né? Incrível. É todo esse cenário que a gente tem que lidar agora, de acompanhar, de tentar entender. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço aqui para a Camila, para o João, para a Lília, para o Gilberto, que deixaram uma mensagem aí. Todo mundo, obrigado por estar acompanhando, por prestigiar, e também para todo mundo que não deixou comentário, mas quiser aproveitar, manda um salve para todo mundo. Se tiver uma pergunta para fazer para a Denise, para o Fernando, fique à vontade. Vou deixar o espaço aqui para quem quiser fazer pergunta, tirar alguma dúvida, né? Claro. A gente está falando sobre os rumos da Olimpíada em meio à pandemia, então fique à vontade. Se alguém quiser perguntar alguma curiosidade aí de medalha, da história das Olimpíadas, a Denise e o Fernando também, com certeza, vão poder responder bem para vocês. Uma das perguntas que eu ia fazer, vocês já até abordaram bastante, né? Que é essa questão dos atletas brasileiros. E vocês mesmos falaram, né, que se tiver um agravamento, né, é possível que os atletas brasileiros sofram uma sanção. Eu tenho visto algumas notícias falando que está vindo aí uma onda, um agravamento, né, há um risco de agravamento, novamente, né, a gente já teve uma piora em fevereiro, no começo do ano, e agora alguns especialistas já falam que deve piorar novamente, a gente deve ter um novo agravamento, né? E isso acontecendo, o que vocês acham? Vocês acham que o problema, esse problema afeta os atletas brasileiros como um todo? Vai ter alguma modalidade que vai ser mais complicada? As modalidades coletivas seriam mais afetadas? Há o risco de alguma confederação de esporte do Brasil não mandar os atletas ou trazer, mandar voltar, né? Já estando no Japão. O que vocês acham aí? Vamos estender um pouco mais esse assunto. Qual que é o risco? Onde que tem esse maior risco? Se é no basquete, futebol, esporte coletivo, ou se são os atletas no individual? O que vocês acham? Bom, pelo menos o infectologista, o Dr. Marcos Boulos, que eu entrevistei, ele disse que a aglomeração não deve ter Olimpíada porque vai ter aglomeração. Nem que seja mínima, vai ter. Então, você imagina um jogo, qualquer jogo coletivo, você tem contato muito próximo, né? E eles estão tentando que todos os atletas façam testes diários e não sei o quê. Tudo bem, você imagina uma bolha, tipo Saquarema era uma bolha. Uhum. E Renan fica um mês entubado no hospital, né? Radamés. A própria Superliga teve jogadora que fez teste por ela, porque estava se sentindo mal e resolveu não jogar para não passar. Mas se ela não tivesse feito, estaria jogando e transmitindo. Então, esses cuidados, eu não tenho certeza nenhuma
que seriam tão certinhos assim. Não, realmente eu não tenho. E o que eu imagino é que nesse ponto, os atletas quererem ir de qualquer jeito, eles podem deixar de falar algumas coisas, sabe? Não sei. Eu não sei, Cesarotti, o que você acha? Eu estou sem opinião. Eu acho que, assim, dentro da minha aposta que eu disse, né, que eu acho que vai ter, eu acho que esse tipo de coisa, o mais provável é acontecer isso mesmo que você falou, gente escondendo sintoma, gente escondendo doença, né, para evitar. Por exemplo, a gente tem algumas equipes do Brasil que ainda não estão classificadas, tipo o basquete, né? O basquete está reunindo, acho que semana que vem, para ir para o pré-olímpico, que vai ser na Croácia, para se classificar e ir para a Olimpíada. Eu acho que pode haver um risco, assim, do Brasil ser barrado de jogar o pré-olímpico às vezes, né? Porque na Europa eles estão levando mais a sério isso. Então, realmente, eu não sei. Eu acho que a preparação em si, acho que a gente já não tem tanto mais abalo, no sentido de que os esportes estão rolando. Bem ou mal, eles estão rolando. A gente viu, o NBB acabou agora essa semana, o Flamengo e São Paulo fizeram a final, baita jogão. O futebol está rolando, os torneios de tênis, o circuito internacional está rolando, os esportes estão rolando, né? De um jeito ou de outro, bem ou mal, eles estão rolando, estão acontecendo. Então, assim, o que eu acho que pode acontecer é isso. O que eu acredito que Tóquio vai fazer é tentar montar uma espécie de bolha, uma tentativa de bolha, que eu não sei como fazer com tanta gente, né? Uma bolha para 100 mil pessoas. Pois é, porque, por exemplo, a primeira tentativa disso foi no Australian Open, né, no Aberto da Austrália de tênis, que o cara chegava na Austrália, ficava 2 semanas no hotel, né, então a gente viu um monte de vídeo do cara treinando no quarto, o cara fazendo paredão na parede do quarto com a raquete para não perder a forma, e mesmo assim teve atleta que escondeu sintoma, teve confusão, né, então isso era um esporte, um torneio de um esporte. Então, imagina, né, quantos são de 14.500, 15 mil atletas, fora a entourage, né, dirigente. Eu acho complicadíssimo. Eu acho que o mais provável eles vão fazer é exigir exames na entrada, na chegada, isolar eventualmente alguém que tenha sintomas na hora, mas vai ter atleta escondendo sintomas. O atleta esconde contusão normalmente. Pois né? Imagina que... Você lembra do Liu Xiang lá em Pequim? Sim. Não, eu não estava em Pequim, mas... Sim, eu lembro da história. Estava aqui no Estadão na época. O Liu Xiang, ele estava... Né? O Liu Xiang, ele estava... Era o grande ídolo chinês. Ele era o grande ídolo chinês, mas ele não competia, o técnico. Não, ele está só se preparando, não sei o quê. E tinha o boato. Não, ele tem uma lesão no tendão de Aquiles. E... Na hora que ele chegou para disputar a prova, que o estádio, né, o Ninho do Pássaro lotado esperando ele competir, o que aconteceu? Ele largou, ele não conseguiu largar, aí um cara queimou a largada, um outro cara queimou a largada. Quando os juízes mandaram voltar para a prova, ele simplesmente virou as costas e foi embora. Entrou no vestiário porque não conseguia nem andar direito. E aí a China parou, né? Assim, tipo, cara, como assim? Imagina, como se fosse o Neymar no Brasil tendo uma contusão. E aí o técnico falou, não, ele estava mesmo com uma contusão. Quer dizer, o cara passou 3 meses escondendo uma contusão de perna, que é uma coisa que, né, óbvio para quem treina, todo mundo vê. Então imagina um sintoma que é um espirro, uma dor de cabeça, uma febre, coisas de resfriado, tosse e tal. É óbvio que o cara vai esconder, né? Porque o risco de não ir para a Olimpíada, de perder a chance de disputar uma Olimpíada, as pessoas, nem todo mundo tem essa responsabilidade que você citou, da menina do vôlei, de falar, não, eu não, né, eu vou. O atleta é, acima de tudo, competitivo, né? O atleta, ele quer ganhar de qualquer jeito, em qualquer circunstância. E se der para trapacear e não ser pego, melhor. Então, né, eu acho que vai ter que ter uma barreira sanitária muito forte lá no Japão, que eu não sei como eles vão conseguir fazer. Pelo playbook lá de atletas, de jornalista também, né? Era 2 testes antes de ir, dentro de 96 horas e dentro de 72 horas antes do embarque. E o COB, para a imprensa, está colocando mais 2 testes ainda, seriam 4.
E aí você chegando no Japão, você teria 3 dias de teste todo dia, e só então você estaria liberado de testes. Mas, por exemplo, dentro da Casa Brasil, que não é Casa Brasil, mas é o lugar onde o pessoal vai receber os atletas brasileiros para entrevista, só vai ter de manhã e de noite também, não vai ser toda hora. Os jornalistas têm que entrar com teste feito na hora, no dia. E imagino eu, o COB está preparando uma operação monstro para conseguir. São vários médicos, né? Tem um médico em cada lugar que o Brasil vai ficar na aclimatação, mas ainda assim, é como o Dr. Boulos falou, aglomeração é aglomeração. Você tem a preocupação dos japoneses, segundo ele, não vai ser se as pessoas estão vacinadas. A preocupação vai ser se elas estão com Covid. Então, você entra vacinado, mas lá que eles vão querer ver mesmo a situação. Aí você tem um aplicativo que você é obrigado a colocar 14 dias antes todos os seus sintomas, você tem que fazer uma folha corrida de onde e com quem você vai estar, colocar tudo no aplicativo, solicitar um dia antes onde você vai estar, o que você pretende cobrir, porque aí eles rastreiam, né, com quem você andou e por onde você passou. Ou seja, eles estão tentando todas as medidas possíveis para segurar a onda, né? Exato. Vamos ver. Vai ser complexo. Eu estava pensando que eles iam acabar barrando os jornalistas de fora também, né? Do mesmo jeito que eles barraram o público, eu achei que eles iam fazer um controle maior, inclusive, com a entrada de jornalistas, né? Eu lembro que Mas eu acho que teve uma seleção meio natural, viu, Cesarotti? Porque muita gente desistindo de ir. Muita gente. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o podcast... Por questão trabalhista, sabe? Por questão trabalhista para não ter isso, que... Né? Eu lembro quando eu comecei a fazer o podcast em agosto de 2019, eu olhei preço de passagem, né? Assim, vai que, né? Vai que. E o preço não estava caro, cara. Tudo bem, o dólar já estava alto, mas assim, o preço de passagem para Tóquio não era um preço, sabe? Ah, meu Deus, né? Não. O grande problema era a hospedagem, né? Porque Tóquio é muito caro, sempre os hotéis em condições normais já são caros. E táxi, obviamente agora táxi, transporte porque você não pode usar também. Transporte público. Pois é. Então, mas eu digo, quando eu fiz a conta era sem pandemia ainda, né? Isso em 2019. O grande aperto para você ir, tipo, na louca como freelancer e tentar vender coisa lá era a hospedagem, né? Muito caro, assim. A hospedagem no Japão sei lá, era o mesmo preço que você ia gastar com a passagem, você gastava com 20 dias de hospedagem em Tóquio, um negócio de $500 por semana, uma coisa bizarra, assim. Por semana, e aí não, mais... Acho que por 2 dias, né? Era uma coisa assim, era $300 por noite num hotel com quarto para 2. Sim. Negócio bizarro. Aí eu falei, não, sem condições e tal. E aí, quando foi chegando a pandemia, eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? E agora? E aí eu achei que eles iam ser bem criteriosos, e óbvio, né? O próprio jornalista é isso que você falou, né? Não vou arriscar, eu gostaria muito de ir, mas fica para uma próxima, né? E tem outra, viu, Cesarotti? Vou te falar. Seguro de vida obrigatório com volta de corpo. E eu pedi cotação. Um mínimo, só os 4 testes antes disso, você já gasta quase R$1.000. E o mínimo do seguro de saúde é $1,5 e chega até R$5.000. Esse seguro para você se enfiar num caldeirão de pandemia. Tem que ter muita vontade. Tem que ter muita vontade. Nossa, é complicado. O Cesarotti, só complementando aí, você falou um pouco, né, dos seus planos de ir para Tóquio e tal. O que mudou aí no podcast do seu trabalho, com adiamento? Sim, para falar a verdade, acabou dando uma relaxada, porque
O podcast não é meu trabalho são minhas aulas, basicamente, né? Hoje eu trabalho como professor universitário aqui em Salto, né, aqui no interior, nos cursos de jornalismo, publicidade, cinema e tal. E o podcast é um passatempo que eu faço nas horas vagas, né? Então, a minha ideia inicial era contar todos os jogos, um por um, e eu ainda não consegui terminar, estou terminando Pequim, né? Quero ver se eu consigo soltar Pequim. Essa semana falta Pequim, Londres e Rio. E eu queria falar um pouco sobre os esportes também, mas óbvio que não vai dar tempo, e assim, quando chegou em março do ano passado, eu dei uma travada, porque puxa, e agora? O que vai ser? Aí eu fiz um episódio express falando do adiamento e tal, e aí deu um relaxamento mesmo, né? E aí os compromissos não se impondo, a gente vai contando as histórias na medida que dá mesmo, né? Não é um trabalho, não tem uma periodicidade definida, como eu gostaria. Mas tá ali. Quem quiser procurar depois o Olympicast nos agregadores, até aqui no YouTube, para quem tá olhando agora, tem lá alguns episódios que eu postei em formato de vídeo e tal. Você acha ali até os Jogos de Pequim, até os Jogos de Atenas, agora falta Pequim. Mas assim, em tese, para mim não mudou. O que mudou foi essa expectativa, talvez, né? A minha expectativa com o podcast sempre foi ela de fazer um passatempo e uma espécie de portfólio, né? E com esse portfólio eu vender esse material para alguém depois, ou, né, alguém me contratar para fazer uma coisa parecida, um outro formato. Mas aí, com esse cenário, o que foi acontecendo? Vai dando um desânimo, né? Eu confesso que teve horas que eu falei, cara, tem 3.000 pessoas morrendo, como é que eu consigo falar de esporte? Como é que eu pensei a mesma coisa. Como é que eu consigo lembrar histórias do esporte, histórias bonitas, de gente vencedora, de gente feliz? Né? Como é que a gente consegue recuperar isso num cenário tão ruim assim de... Eu não tive, felizmente, até agora, eu não tive nenhuma perda de parente próximo, de pessoa... né, próximo. Eu tive uma perda, mas não foi relacionada com a pandemia. Meu sogro faleceu em agosto do ano passado, mas não foi de Covid. Mas, sabe, mesmo sem estar diretamente afetado, é o espírito, né, o zeitgeist da sociedade meio que afeta, né? Às vezes você para, puxa, mas para que eu vou fazer isso? Quem que vai querer ouvir? Quando que a gente vai conseguir levar? Então é um desafio, assim. E eu penso que talvez para os atletas, em alguns momentos, também bata isso às vezes, eu acredito. Não sei se a Denise tem conversado com alguém recente que tenha falado sobre isso. Eu conversei com o Zanetti e com a Daiane para o Minha História do UOL, que ainda não foram para o ar, né? O Zanetti, assim, ele está... É o que ele diz, é um momento muito triste, que para ele acabou até sendo, entre aspas, bom, porque ele pôde acompanhar o fim da gestação do filho dele e ver o filho crescendo esses meses, né? Que ele não conseguiria isso. Sim. Mas ele é uma pessoa absurdamente focada, né, o Zanetti? Absurdamente focado. Então, ele é certinho, ele vai, treina. A família dele ia para a Olimpíada, não vai mais, claro. Falei com a Daiane e ela também está muito... Ela falou que passou meses assim, refletindo sobre a pandemia e sobre ela mesma, né? Ela também acha que isso foi geral, né? Todo mundo pensando no que está acontecendo, assim, até temas que se tornaram extremismos, você conseguiu processar melhor, né? Porque você está parado e pensando sobre isso. Então, eu acho que a cabeça dos atletas também se divide, né? Fora aquele período que eles ficam bem focados para treino, tudo, ou para, no caso da Daiane, né, o projeto dela de Paraisópolis, de ginástica olímpica, de ginástica artística, eles também estão preocupados, também abala, não tem como, né? Tá certo. Denise, como que foi assim, o impacto do adiamento no seu trabalho, né, como jornalista especializada, a relação com o UOL, como que o UOL também lidou com isso? Como que foi essa transição? Então,
Então, na verdade, Fábio, eu estou fazendo freela que aparece. Uhum. Então, de esportes, o que eu pensei? Eu vou para a Olimpíada, eu fiz o que o Cesarotti disse. Em 2019, na verdade, eu queria ir para o Japão de novo, porque eu sou apaixonada pelo Japão. Eu queria fazer a Olimpíada e passear. E aí, o que eu fiz? Eu reservei um Airbnb por um mês lá. E pensando em batalhar para ir para a Olimpíada, pensei em fazer podcast, pensei em várias coisas. Até curso de audiovisual eu fui fazer. Agora eu sou uma radialista profissional. Aí, mas assim, as coisas não foram acontecendo. Foi o que o Cesarotti falou. Você fica pensando assim, gente, o mundo está de ponta cabeça, o que é o esporte diante de tanta coisa, né? Então, você não quer pensar assim, porque o esporte é saúde, é inclusão, é educação, formação, é muito importante, mas você acaba meio esmagado, assim. Aí eu comecei a sugerir matérias para o UOL, não faz tanto tempo assim, e agora voltou o bicho carpinteiro, né? Agora eu estou com pauta, toda hora eu estou ligando para lá, para falar assim, eu queria fazer isso. Mas tem mais essa matéria. Eu falei com o Dr. Boulos, do infectologista, porque não sei o quê. E vou indo. A Dulce Thompson, que era da seleção brasileira de vôlei, né, dos anos 90, eu lembrei, ela é especializada em seguros de grandes eventos, já faz Fórmula 1 há 10 anos, né? Aí liguei para a Dulce para falar sobre seguro de Olimpíada, fiz a matéria de seguro de Olimpíada. Então, na verdade, eu fico querendo fazer alguma coisa ali de esporte, fico um monte de ideia na cabeça. Tom, eu estou nessa fase de ideias na cabeça. Essa mulher tem a agenda mais valiosa do esporte brasileiro, você não tem ideia. Não mais, César. Que é isso? Denise, você tem telefone de fulano? Opa, peraí. Eu mesmo fiz o podcast dos Jogos de Moscou graças ao contato que ela me deu Putz, qual é o nome do rapaz? Do Alex Welter. Foi ótimo. Bem legal o episódio. Agora é prefeito de Niterói, né? É, né? Irmão do Torben. Irmão do Lars. Não, irmão do Torben mesmo. Isso. E do irmão do Lars. Agora ele é prefeito em Niterói, que eu me lembro. Acho que é. Mas, enfim, é difícil, viu, Cesarotti? Se a gente for falar em jornalismo também, antigamente você tinha contato muito mais direto com os atletas. Você também ia nos treinos, eles falam muito isso, né? A minha geração, do Nunes, sei lá, Cida Santos. Laguna. O Laguna é mais novinho. Ele é mais novinho, mas a gente brinca que não. Tá bom. Mas, assim, os próprios atletas falam, vocês iam nos treinos, vocês assistiam, perguntavam, a gente se conhecia. Hoje, as pessoas não têm tempo. Você senta na cadeira num site, é pau ali, é subir matéria direto. Também não sei que propósito que tem, né? Assim, mas, enfim, são outros tempos. E você não tem tanto contato assim para ter os telefones, né? Então, a gente não consegue, né? Eu lembro que eu tive chefe já que falava, no meu tempo eu fazia filme. Então, no seu tempo você fazia, hoje não faz mais. Exato. Né? Infelizmente, hoje está todo mundo, né? Independente da pandemia, né? O atleta está numa bolha, está sempre protegido, tem sempre um assessor por perto, é diferente o formato do trabalho, né? E também, vamos falar um pouquinho de jornalismo em Tóquio, na Olimpíada de Tóquio. Pensa assim, você é obrigado a ir do hotel para o centro de imprensa, do centro de imprensa para o local de competição, só come nesses lugares. Eles não têm ideia ainda de zona mista, porque teria que ficar cada um a 2 metros um do outro, ou seja, aquela zona mista que a gente conhece não vai existir. Não vai existir. E aí eles pensam em fazer
online, por coletiva por online. Então, o que adianta você fazer coletiva online? E você não pode ir na vila mais para ficar lá sapeando, vendo se você consegue alguma entrevista. Ou seja, mais frio e mais chapa branca é impossível, né? Vai ser uma coisa muito oficial, né? Não tem colorido nenhum. Mesmo que a coletiva seja aberta à entrevista, você tem que mandar ela antes, né? Você manda a pergunta antes para o assessor, e ele vai selecionar, óbvio, as que forem menos desconfortáveis. Né? A gente tem visto isso no futebol aqui. Sim. Né? Eu vejo, por exemplo... Por exemplo, no Palmeiras, em alguns clubes, né, no futebol, só para a gente ter um exemplo, em alguns clubes o repórter faz a pergunta, mesmo estando da sua casa, da sua redação e tal. No Palmeiras é pior ainda, porque o assessor coleta as respostas, perguntas antes, e aí na hora da coletiva ele faz ali, o fulano da rádio tal e o cicrano da rádio tal fizeram a mesma pergunta que essa aqui. Pá. E aí, assim, você não tem como contestar, você não tem como retrucar, você não tem como estender a pergunta. Quer dizer, a entrevista é chapa branca total. Né? Mesmo que tenha a pergunta do repórter querendo incomodar, o assessor certamente vai pegar a pergunta incômoda, guardar no bolso e um abraço. Né? A gente sabe como é que é. Né? Claro. Então, e tem uma outra coisa, né? Assim, o ritmo de cobertura que o pessoal exige hoje, né, aquela coisa assim, não, tem que dar 347 notinhas, todos os resultados e tal, é um ritmo que não ajuda o repórter estando lá, mesmo em condições normais, né? Quer dizer, sim. A gente... Você fez Londres pela R7 ainda, né? Eu vou contar a experiência do Rio de Janeiro. A minha impressão é que não existiu para mim. É muito louco esse copinho aí que você está tomando, é do Rio de Janeiro. Eu fiz uma matéria com colecionadores desses copinhos, por exemplo. Eu tenho dois, mas assim, pensa, você está num jogo de vôlei e você tem que final do vôlei, você tem que ficar vendo que o Neymar chegou com o cabelo tingido, né? Era um dia depois da medalha do futebol. Aí, aquele tumulto, você nem não está vendo o jogo, você vai mandar notinha para o menino que é encarregado de redes sociais, e a tua notinha vai, sabe Deus para onde, você vai para o Instagram, para o Facebook, não sei para onde ele está colocando, e eu não tenho nem tempo de olhar. E aí acaba a Olimpíada do Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Internacional pega o site brasileiro, não existe mais, ou seja, as matérias que eu fiz, que não foram traduzidas para inglês, sumiram. E todas as notinhas que eu fiz, que foram picadas e espalhadas pelas redes, sumiram. Então, eu não tenho rastro de 2016, como eu tenho de, sei lá, de Seul, até de Barcelona. Você consegue achar matéria de anos atrás e do Rio você não acha. É como se não tivesse trabalhado. É muito louco isso. É muito louco. Inclusive, pro podcast, às vezes eu procuro coisas, tanto para o podcast, às vezes até mais para as colunas que eu escrevo na Trivela, né, que é de futebol, e aí eu quero buscar, assim, ficha técnica do jogo, se o cara entrou, saiu, e tal. E você não acha, cara, porque os caras tiraram a droga do site do ar, a FIFA tirou todas as fichas técnicas de jogos antigos do ar, as matérias também não estão no ar, então você não acha no site do COI os jogos de Londres, os jogos do Rio. Sim, os jogos... exato. Aí você acha, aí assim, é muito louco, porque na internet você acha umas coisas bizarras, aqui tem todas as fichas técnicas e as estatísticas do basquete da Olimpíada de Munique. Aí os de Munique você acha, mas os do Rio você não acha. É meio maluco esse sistema, né? E o pessoal não se preocupa com essa preservação, esse senso de preservação histórica. Eu não sei se é uma questão de geração, né? A gente tinha isso muito em mente, né? Eu já virei arquivo de mim mesma. Então, sei lá, primeira entrevista do Bernardinho como técnico. Aí você procura, porque eu sei que naquela entrevista ele me falou alguma coisa assim, assim, assim. Cadê a entrevista? Às vezes, eu teria que ir no Estadão, né? Olhar na biblioteca, no acervo do Estadão.
Mas isso teria que ter sido facilitado hoje. Pois é. Não, e o pior, não, se você fez para o Estadão, tudo bem, a gente tenta e acha no acervo, se você for assinante e tal. Se for para o JT, pior, porque... Não, o JT não existe. Não tem nada. JT não existe. Tem no arquivo do Estado, lá tem no papel. Tem no Carandiru papel. No papel. Tem lá, tem que fuçar. E tem alguma coisa no Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional na internet, mas os nossos... Sim, mas ainda é mais fácil achar disso, indo ver o papel e fuçar, do que o que aconteceu em 2016. A internet sumiu. A internet não ficou. Pois é. Quando deveria ser o contrário, né? Deveria estar muito mais facilitado. Pois é. Não, e falta, é curioso como falta investir em digitalização e preservação desses dados. Recentemente fui pegar alguma coisa de portfólio meu, não era de Olimpíada, não era de esporte, mas era do 11 de setembro. Eu fiz um monte de coisa, sumiu, não achei nada, sabe? Igual a questão do esporte. Agora, a minha dificuldade agora também é achar coisa antiga também de futebol, mas do acervo do Jornal da Tarde, né? Porque a primeira 66, né? A primeira edição, e eu estou começando a escrever um livro também sobre esse período. Aí o Estadão eu acho, a Folha eu acho alguma coisa, chega no Jornal da Tarde e barra, só que parte do conteúdo que mais me interessa está no Jornal da Tarde, então é um problema que a gente sofre. Agora, curioso isso, né, de que as Olimpíadas recentes não tem essa informação. Isso entra, é curioso porque justamente agora que tem mais recursos, tem mais dinheiro, o interesse... Mas é isso que ela falou, Fábio, é a falta de costume mesmo, né, porque quem faz o site, quem gerencia o site é o cara que não pensa que daqui a 5 anos isso aqui é registro histórico. Né? Simplesmente o cara apaga e foda-se, entendeu? Tá em algum lugar perdido. E tem outro detalhe, né? Porque a quantidade de informação sem importância é tamanha, né? E também você joga tudo fora e joga tudo que é importante junto. Por exemplo, isso, né? Sei lá, a nota que eu fiz, que o Neymar apareceu no jogo final de vôlei com o cabelo prateado, sei lá eu que cor que ele pintou. Que importância tem isso? Teria muito mais importância, pelo menos, ter as duas equipes, né? O scout das equipes do que... Mas aí sumiu tudo. Aliás, esse é um problema comum em cobertura esportiva, né? Eu estava ouvindo, lembrando a história do Joaquim Cruz, né? Foi o primeiro brasileiro a ganhar, assim, uma medalha de ouro ao vivo, né? Que a gente viu ao vivo ele ganhando, tal. Foi isso mesmo, né? Eu estava lá, nessa história que o Cesarotti falou. Então, foi o primeiro a ganhar ao vivo, porque as outras foram da vela, e na vela não deu, eles não estavam transmitindo. Até parece que a Globo pegou um flash na hora e tal, mas não estavam exatamente, até porque ninguém transmite regata de vela, né? Transmite. A regata de vela teve uma que foi transmitida. Você estava no Sydney, né? Sydney foi? Do Scheid e o Ben Isley, né? Isso, aquela eu lembro de assistir pela Globo 3 horas da madrugada, o cara fazendo. Como é que eu coloquei no texto? Era o cara fazendo catimba na vela, bicha. Isso, meu Deus do céu. Catimba na vela. Tô marcando o cara para chegar em 39º e ele em 40º. Porra, aquilo foi demais. Tudo bem que a gente ficou puto porque o nosso perdeu, mas aquilo foi demais, assim. Não, mas é o que você falou. Nas medalhas, o Brasil ganhou com a Ademar, né? Não tinha televisão ao vivo ainda, não tinha satélite. Primeira Olimpíada transmitida por satélite, teve alguma coisa em Roma e depois Tóquio. Depois em Tóquio, aí sim, bastante coisa. Acho que nos Estados Unidos passava 4 ou 5 horas por dia, aproveitando a diferença de fuso horário e tal. E que o Brasil ganhou ouro passando ao vivo para a gente assistir aqui foi o Joaquim mesmo. Eu lembro, eu ouvi você falando isso no podcast, eu lembrei, porque eu estava assistindo na hora. Estava passando futebol, sim. Né? Estava passando... Isso. Acho que é semifinal, se não me engano.
E eles cortaram o sinal para ir para o Joaquim Cruz, exatamente. O Joaquim Cruz, então foi um negócio marcante, porque, bom, era criança, não estava esperando, não estava entendendo nada. Daqui a pouquinho entra o cara lá, o cara ganha, aí todo mundo chorando lá. Eu lembro até a sala da casa que eu estava, onde eu morava nessa época. O negócio foi muito louco. Nossa, não, eu não lembro, mas eu lembro a casa onde eu estava. Foi a mesma época que depois a gente acompanhou a Copa de 86. Foi nesse dia, Denise? Foi no dia do Joaquim que vocês fizeram a grande aventura? Conta aí. Vamos lá. Eu ia falar até da diferença, né? De você cortar uma cena para entrar um brasileiro ganhando medalha, né? E hoje você corta para mostrar o cabelo dourado do Neymar, né? Pois é. Mas então, a história é muito legal, porque assim, eu cheguei em Los Angeles antes, o Jornal da Tarde era sempre o patinho feio, né? Então a gente que ia atrás de passagem, tudo, reservava carro. E aí eu cheguei antes do que o Castilho